Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ariane, eu sou professora de Ciências da Rede Municipal de Campo Limpo Paulista e eu tô aqui gravando essa videoaula para ajudar um pouquinho vocês nos conceitos que vocês vão aprender agora no segundo bimestre, os conceitos relacionados às ciências. Então, um dos primeiros temas do segundo bimestre é o estudo da matéria, né? O tema da nossa aula é a estrutura da matéria. Quando a gente pensa, cientificamente, o que é matéria, a gente pensa então no conceito de massa e de volume, né? Isso vocês já viram no primeiro bimestre. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Para eu medir a massa de uma matéria, eu vou lá na balança, certo? Para eu medir o volume, eu faço alguns cálculos do espaço que é ocupado por essa matéria. Então, nós somos matéria, né? Computador é matéria, a lousa aí na sala de aula é matéria, seu estojo, a carteira. E o ar? O ar é matéria? Será que o ar ocupa espaço? Ah, ocupa. Imagina que isso aqui fosse uma bexiga. Ela tá cheia de ar. Então, conforme a gente vai jogando o ar dentro da bexiga, ele vai ocupando um espaço dentro da bexiga. Então, o ar, apesar de não enxergarmos, ele também é considerado matéria. Ele tem massa e ele tem volume. Mas o objetivo principal da nossa aula de hoje é entender do que é formado a matéria. O que forma a matéria? Essa foi uma indagação muito constante, assim, por muitos anos, né? Então, uma das primeiras explicações que surgiram para a constituição da matéria foi elaborada por Dalton, um cientista, um pesquisador, um físico muito importante. Então, para ele, toda a matéria era formada por uma partícula indivisível, né? Então, para Dalton, o átomo era a menor partícula da matéria. Então, essa partícula indivisível, o Dalton chamou de átomo. E esse termo, átomo, guarda aí, é o termo que vai permear toda a nossa aula, certo? Mas como vocês sabem, os modelos, as teorias, elas vão mudando, né? O conhecimento vai crescendo, vai aumentando. A gente costuma dizer que a ciência, ela é mutável e ela está em constante revisão. Então, foi isso que aconteceu também na explicação dos modelos atômicos, né? Aquele conceito de átomo como sendo essa menor partícula da matéria, sendo maciço, sendo indivisível, já não existe mais, né? Hoje, nós sabemos que o átomo ele é formado por várias outras partículas, subpartículas, e são essas partículas que nós vamos estudar na aula de hoje. Nesse slide, a gente conhece um pouquinho da evolução desses modelos atômicos, né? Então, o Dalton trouxe essa importante contribuição, foi um dos primeiros a levantar essa hipótese sobre o átomo sendo uma partícula maciça e indivisível. Depois nós tivemos o modelo de Thomson, e aí o modelo de Thomson, a esse modelo já foi incorporado o conceito de cargas elétricas, né? Positivas ou negativas. Nós temos o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Vejam, então foram vários modelos que foram sendo aprimorados, certo? Então vamos entender aí como é que é constituído o átomo. Aqui, ó, a imagem, né, desses grandes pesquisadores. Então a gente tem o Dalton, o Thomson, o Rutherford e o Niels Bohr, né? Então a evolução desse conhecimento dos modelos atômicos. O que a gente representa atualmente é esse último modelo aqui, né? Que era uma parceria, inclusive uma união dos conceitos de Rutherford e do Bohr. Então, olha aí a estrutura do átomo. Galera, isso é uma representação do átomo. Por que uma representação? Porque a gente não consegue enxergar o átomo assim perfeitamente, nem mesmo com o auxílio de microscópio, né? Então, a gente precisa de uma tecnologia muito maior, né? De um equipamento com muito maior
resolução para conseguir ver as partículas do átomo. Então, essa estrutura do átomo mostra que ele é formado por várias partículas. Aqui, essa região mais central do átomo, nós chamamos de núcleo atômico. E essa região mais periférica, né, dando volta aí em torno do núcleo, a gente chama de eletrosfera. Bom, o que tem no núcleo de um átomo? O núcleo de um átomo, ele apresenta dois tipos de partículas. A gente tem as partículas positivas, que são chamadas de prótons. Aqui nessa representação, elas são bolinhas rosinhas com o sinal positivo. E aqui, ó, a gente tem partículas que são neutras, que não têm carga, certo? São os nêutrons. Então, os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo do átomo. Em torno desse núcleo, a gente tem partículas menores que ficam aí orbitando em torno do núcleo, que nós chamamos de elétrons. Então, os elétrons ficam aqui na eletrosfera. E como vocês podem ver, eles estão representados pela carga negativa, certo? Então, nós temos o núcleo positivo e uma eletrosfera com carga negativa, certo? Então, essa é a estrutura atômica. É muito importante a gente conseguir olhar para uma imagem, para uma representação de um átomo e reconhecer onde está o núcleo, onde está a eletrosfera, o que tem no núcleo, né? Os prótons e os nêutrons, e o que tem na eletrosfera, que são os elétrons, ok? E aí, essa imagem mostra para vocês a tabela periódica. Certamente vocês já ouviram falar de tabela periódica, certamente vocês já ouviram falar, né, em fórmulas químicas. Então, o que essa tabela tem a ver com os átomos? Olha, houve um grande pesquisador, o Mendeleev, que teve um trabalhão para tentar organizar todos os elementos que existiam na natureza. E para organizar esses elementos na natureza, ele criou uma tabela. E ele utilizou como critério para a organização a quantidade de prótons que cada elemento possui. Então, quando a gente olha para a tabela periódica, é muito interessante, porque ela está organizada de maneira crescente, de acordo com o número atômico daquele elemento químico. O que é número atômico? Número atômico nada mais é do que o número de prótons que aquele elemento químico apresenta. Então, olha só, nessa representação, a gente tem aqui, ó, o hidrogênio tem um próton. Aqui tá tampando, mas a gente tem um outro elemento que tem 2, o gás hélio. Ó, o lítio tem 3, o berílio 4, 5, 6 no carbono. Vocês estão vendo? Então, esses numerozinhos que aparecem na tabela periódica, eles não são aleatórios. De onde vêm esses números? Eles representam o número atômico do elemento químico, ou seja, o número de prótons que esse elemento químico apresenta. Fora isso, a tabela também reúne várias outras informações. Através da tabela periódica, a gente consegue saber o número de nêutrons que ficam ali no núcleo do átomo, e também a gente consegue calcular a massa atômica. Mas eles são pequeniníssimos, como é que se calcula? Na verdade, se faz uma referência ao número de prótons e nêutrons que existe no núcleo do átomo. Então, para eu saber a massa de um átomo, basta eu somar o número de prótons mais o número de nêutrons, e aí eu tenho a massa. Por exemplo, ó, olha só, vou mostrar um exemplo aqui, né? O berílio, eu vou pegar o berílio aqui no cantinho, ó. Esse número 4 já me mostra que ele tem 4 prótons no seu núcleo, certo? E o berílio, ele tem 5 nêutrons. Quando eu somo 4 com 5, eu vou ter o número de massa, que é 9. Aqui, ó, na tabela periódica, embaixo do nome do elemento, tem o número de massa dele, 9. Indica a soma dos prótons mais
os nêutrons. Interessante, né? Então veja, apesar de não estar explícito, né, o número de nêutrons que cada elemento tem, a gente consegue identificar. Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, o magnésio. Magnésio tem 12 como número de prótons, certo? Então, a massa dele é 24, tá vendo aqui? Bom, se a massa dele é 24 e ele tem 12 prótons, ele só pode ter 12 nêutrons, porque somando os prótons mais nêutrons é o que eu tenho a massa. 12 mais 12 dá 24, certo? Incrível, né? Fiquem calmos, porque a tabela periódica não é o nosso assunto principal da aula de hoje. Eu só trouxe ela para ilustrar esse conceito de número atômico, número de massa, e mais para frente a gente vai ter uma aula só sobre tabela periódica. E aí a gente vai descobrir coisas ainda mais interessantes sobre ela. Então segura um pouquinho. Então olha só essa representação. Como é que geralmente a gente representa um elemento químico? Bom, esses elementos químicos, eles vão ser representados através de um símbolo. Geralmente esse símbolo faz referência ao nome do elemento. Aqui, inevitavelmente, eu acabei escolhendo um símbolo que não representa muito bem o nome, né? Porque o S é enxofre. Também fiquem tranquilos, porque a gente vai ver mais para frente, como eu disse, todas as fórmulas, representações dos elementos químicos. Então, não se preocupem em decorar isso agora. O que eu preciso que vocês saibam agora? Bom, vocês têm que saber que a matéria, qualquer matéria, é formada por átomos. Que o átomo tem duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Que no núcleo tem duas partículas, os prótons e os nêutrons. E que quando eu somo os prótons e os nêutrons do núcleo, eu tenho o valor da massa, certo? Então, nessa representação, ó, o S é o símbolo químico. 32, que é o maior número, ele representa o número de massa, ou seja, representa a soma dos prótons com os nêutrons. E o 16 aqui, ó, que é o menor número, representa um número atômico, que é a mesma coisa que número de prótons. Sinônimo, número atômico é o mesmo que número de prótons. Número de massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, certo? Às vezes, pessoal, o número de massa pode vir embaixo e o número atômico em cima. Pro, como é que eu vou saber? E se ele inverter? Fica tranquilo. Pensa sempre que o número de massa é sempre o maior e o número de prótons é sempre o menor, ok? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Ó, tenho aqui duas representações, ok? Então, a gente tem aqui o carbono, o C de carbono e o N de nitrogênio, certo? Então, olha, carbono tem o número 14 e o número 6. Qual que é o número de massa e qual é o número atômico de cada um dos elementos? Vamos ver? Ó, o número de massa é o maior. A gente representa ele por um símbolo também. A letra A representa a massa. Então, ó, número de massa é 14. Significa que somando os prótons mais nêutrons dá 14. E 6, que é o número menor aqui, ó, é o número atômico. Ficou fácil para ver agora do nitrogênio, né? Então, qual que é o número de massa e qual que é o número de prótons do nitrogênio? Horas. O número de massa é 14 também e o número de prótons aqui é 7. O Z representa esse número atômico, o número de prótons. Fiquem tranquilos que aos poucos isso vai se tornar muito natural. A, Z, número de nêutrons, de prótons, elétrons, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, fiquem tranquilos, ok? Galerinha, é isso. Depois a gente vai fazer alguns exercícios para colocar todo esse conhecimento em prática e também a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos elementos químicos, na tabela periódica, vai ser bem interessante. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!